Quanto custa para fazer uma embalagem? Quais são as etapas? Como funciona? Como se forma o preço de uma embalagem? O que eu preciso para fazer uma embalagem? Assista esse vídeo até o final e você vai saber o que você precisa fazer e quanto custa para fazer uma embalagem. Aproveita, já curte, se você não segue o nosso canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Eu sou Fabrício Libânio, sou designer de produto, trabalho na indústria da imagem, tenho 24 anos de experiência com embalagem e quero dividir a minha experiência com vocês. Vem comigo! Antes de desenvolver uma embalagem, a gente precisa responder algumas perguntas. Qual é o produto? Existem concorrentes? Como esses concorrentes vendem o produto? Em que tipo de embalagem? Como são as embalagens deles? Já existe uma embalagem definida de qual embalagem deve ser usada ou qual embalagem gostaria de usar? Já existe uma marca pronta? Já existe algum produto com essa marca? A pessoa já fabrica algum produto? Já existe uma empresa constituída? A partir daí é que começamos a ter uma ideia do que é que pode ser feito. Mas para desenvolver uma embalagem, precisamos entender que existem duas etapas. Uma primeira de criação, projeto e desenvolvimento e uma segunda de produção. Na primeira etapa de criação, desenvolvimento e projeto da embalagem, precisamos separar em algumas partes. A primeira parte é definir a embalagem, pensar qual vai ser o tipo de embalagem, como vai ser feita a impressão, qual o material, como vai ser feito o envase na fábrica. Não podemos esquecer desse detalhe. Essa é uma parte muito importante. Como a embalagem vai se comportar na produção. Se uma embalagem for mal pensada, quando chegar na produção, pode criar um fator de dificuldade, perdendo tempo. Precisamos otimizar o processo de produção, para que a embalagem não seja um empecilho de produção e não eleve os custos. Pensar o custo da embalagem também é muito importante. Na seleção do material, na seleção do método de impressão, na seleção do tipo de embalagem que vamos utilizar, temos que pensar no custo. Uma embalagem pode alavancar a venda de um produto, mas pode quebrar uma fábrica. Então é muito importante que essa parte seja muito bem estruturada. Outra parte importante é criar a arte correta, que comunique de forma correta com o consumidor. Pensar a embalagem para o consumidor. A embalagem é a sua propaganda no ponto de venda. Ela é o vendedor do seu produto. Criada a embalagem, precisamos aplicar as informações técnicas da embalagem, aplicar fotografia, aplicar a ilustração, aplicar os textos regulamentares, para depois desta etapa passarmos para o fechamento da embalagem, que é propriamente o arquivo que vai para a impressão. Essa primeira etapa tem um conjunto de custos: o custo de desenvolvimento e criação da embalagem, o custo de aplicação da embalagem em arte, o custo de fotografia, de ilustração, em alguns casos redação de texto, sem falar nos dados técnicos, como, no caso de alimentos, criação da tabela nutricional. Possivelmente, a empresa precisará contratar um engenheiro de alimentos, um nutricionista, alguém que possa formular a sua tabela nutricional, caso ela já não tenha esse profissional dentro da empresa. Com a arte pronta, a embalagem definida e todos os dados preparados, é que podemos partir para a produção. Produção é a segunda etapa de uma embalagem. As pessoas pensam às vezes, eu quero fazer um frasco que vem dentro de uma caixinha e que tem um rótulo, e pensa que ela vai pegar simplesmente essa arte e levar em uma gráfica e essa gráfica vai resolver todos os problemas dela. Bom, infelizmente também não é bem assim. Eu vou pegar como exemplo o que eu acabei de falar. Se tivéssemos uma caixinha com um frasco, esse frasco com um rótulo, esse rótulo com uma tampa, essa tampa com um lacre, e dentro de uma caixa, uma bula. Como eu vou produzir essa embalagem? Cada um desses itens é produzido por uma empresa diferente. Dificilmente você vai encontrar uma empresa de desenvolvimento de embalagem que tenha todas essas habilidades e que produza todos esses tipos de material. Por exemplo, o cartucho, a caixinha, ela é produzida normalmente por uma empresa de cartonagem, cuja impressão normalmente é offset. O frasco é produzido por uma empresa de plástico, que pode ser um sistema de sopro, por exemplo. Ele é produzido por uma embalagem. Muitas vezes a empresa que produz o frasco não produz a tampa, mas muitas vezes ela vende a tampa que foi produzida por outra empresa. O rótulo
pode ser impresso em offset, pode ser impresso em flexografia, depende de qual tipo de modelo de rótulo e como esse rótulo será entregue para você. Ele vai ser entregue em rolo, ele vai ser entregue em papel. Então são muitas etapas. Para entender, vamos seguir o exemplo. Neste exemplo temos, primeiro, um frasco, que é considerado a embalagem primária, porque o produto está em contato direto com o produto. Já a segunda embalagem, o cartucho, é considerado a embalagem secundária, porque ela acomoda a embalagem primária. Quando separamos o conjunto, temos, primeiro, o cartucho, o frasco, a tampa do frasco, o lacre do frasco, que pode haver ou não, o rótulo do frasco e o lacre do cartucho. Cada um desses itens provavelmente será fabricado por empresas diferentes em lugares diferentes. Definido isso, precisamos de outros parâmetros para produzir a embalagem. Precisamos saber o tamanho, formato, número de cores, material, espessura do material. No caso do plástico, do filme plástico, nós temos espessuras diferentes, composições de plásticos diferentes, tipos de impressão diferentes, tipos de montagem e laminações diferentes. Pode haver ou pode não haver laminação. Isso tudo depende de qual resultado que eu quero para a minha embalagem, qual tipo de proteção que eu quero para o meu produto e qual que é o custo que eu estou disposto a pagar, porque cada material também tem um custo diferente. A espessura tem uma influência diferente, porque no caso de embalagens de filme, elas são vendidas por quilo. Quanto mais grosso, mais pesado. Menos embalagens eu faço por quilo. Automaticamente, o preço de cada embalagem vai subir. De forma geral, para se definir o custo de produção de uma embalagem, são vários os fatores que vão influenciar. Ou seja, aquela pergunta que o cliente faz, que fez lá no princípio, perguntando quanto fica para produzir uma embalagem, ela é muito relativa. Porque eu tenho a primeira etapa, que é o desenvolvimento, criação e projeto, que tem um custo, e eu tenho a segunda etapa, que é a produção, que vai depender de quantidade, vai depender de material, vai depender do tipo de embalagem. Primeiro, precisamos definir os caminhos para depois chegar à conclusão de qual tipo de embalagem vamos utilizar. Portanto, de nada adianta ter simplesmente uma embalagem barata. Precisamos ter uma embalagem adequada, que tenha custo adequado, mas que também comunique com o consumidor. Se eu posso dar uma dica para vocês, contrate profissionais que realmente entendam de embalagem. Não adianta só um profissional fazer embalagem bonita. Ele precisa entender de embalagem, de processo, de material, de sistema de impressão. Ele precisa entender de consumidor, mercado, posicionamento, logística. Tudo é muito importante para se desenvolver a embalagem correta. Porque um erro em um desses pontos pode custar muito caro para a empresa mais à frente. Uma boa e correta embalagem ajuda a vender. Uma boa e correta embalagem ajuda a melhorar o custo do produto. Uma boa e correta embalagem faz uma empresa crescer. Como eu disse, uma embalagem pode fazer o sucesso de um produto, mas pode quebrar uma empresa. Pense nisso antes de fazer suas embalagens. Se precisar de dicas ou informações, faça comentário, pergunte, acesse as nossas redes sociais, eu vou responder. Se gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos. Eu quero dividir a minha experiência com vocês. Até logo!